Boas-vindas a Estocolmo e ao Palácio Real. Nos dias de hoje, famílias reais parecem ganhar as manchetes apenas quando casam ou quando a imprensa descobre alguma coisa a respeito dos seus escândalos. Aqui na Suécia há rumores, é claro, e por muitas vezes manchetes. Mas o fato é de que a monarquia é muito popular, em especial a rainha Silvia, de longe a pessoa mais amada e admirada da Suécia. Vossa Majestade, a rainha, aceitou conversar conosco. Majestade, uma entrevista americana a colocou entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo. Mas claro que em seu país, Suécia, você é a número 1 em popularidade. Os suecos amam e respeitam você. Por quê? Muito obrigada. Muita gentileza sua falar isso de antemão. Eu não gostaria de falar sobre poder. Não se trata de poder, eu penso. Essa é uma palavra que eu gostaria de evitar. Por quê? Ela tem conotações ruins para você? Sim, pois não me sinto dessa forma. Sou casada com um homem e tento ajudá-lo. Eu tenho filhos incríveis e tento ajudá-los. Meu país é incrível, com pessoas maravilhosas e tento ajudá-las. Para mim, não é questão de ter poder ou não. Apenas estou muito feliz de estar aqui para ajudá-las. Todos sabemos, claro, que a Suécia é uma monarquia constitucional e o é há muito tempo. E então, dito isso, considerando o seu papel e a sua importância para os suecos, você diria que acompanha a política? E você se interessa em questões políticas? Bem, claro que me interesso por questões políticas e as acompanho. Não falarei disso em público, claro, mas eu encontro ministros e converso com eles. Faço perguntas, mas não falaria desses assuntos publicamente. Mas gosto sim de falar sobre meus interesses sociais. Na Europa, nossos muitos países, não importa quão diferentes, têm uma série de problemas em comum, como, por exemplo, a imigração e as questões femininas. Na França, por exemplo, há uma lei que impede o uso de véu nas escolas. Sei que na Suécia já é diferente, mas como se sente quando garotas usam burca? Creio que o problema surgiu na Suécia há pouco tempo. É interessante que você tenha destacado essa questão, pois eu acho que semana passada dialogamos sobre tais problemas em Estocolmo. Claro que o governo esteve envolvido nisso e eu estava lá para acompanhar o debate. De certo, a imigração de mulheres e sua situação na França e Suécia, sua situação familiar e filhos, a situação das garotas aqui, como você sabe, tivemos alguns casos muito complicados e trágicos em que garotas foram mortas por familiares, talvez por serem muito modernas. Muito emancipadas de suas famílias. Emancipadas ou tinham um namorado de fora da comunidade, o que é um problema que também temos na Suécia e muitos países europeus, bem como Alemanha, França, Inglaterra. Então, temos debatido muito isso.
E é claro que isso não se resolve de um dia para o outro. Não só isso, talvez seja mais ainda uma questão cultural. Mas você acha que nossos países, em especial este em que a liberdade individual é de grande importância, deveria haver um limite para a liberdade de quem vem de outras culturas em manterem suas regras e hábitos? Como, por exemplo, o caso de impor o uso de burcas às meninas. Você acha que isso é compatível com um país europeu? Sim, eu vejo o problema de um outro ângulo, pois eu passei muitos anos no Brasil e meu pai é alemão, então eu morei na Alemanha, minha mãe é brasileira, sempre estive entre dois mundos. Claro que penso que é essencial que os dois lados estejam abertos um para o outro. Alguém precisa abrir mão de algo e o outro precisa chegar a um meio termo. Não é possível ter apenas a sua cultura em outro país. É preciso respeitar as leis daquele país e sua cultura também. É preciso encontrar uma maneira de atender aos dois lados, o que nem sempre é fácil. Requer tempo e força de vontade. Mas você acredita que deveria haver um sistema legal ou alguma decisão governamental estabelecendo regras, ou isso deveria partir do povo? Agora você me colocou em uma discussão bem política, a qual não gostaria de entrar. Mas, tendo minha perspectiva e experiência de vida nessa situação, digo que alguém precisa ceder. Você tem sido bastante ativa na defesa dos direitos e bem-estar de crianças pelo mundo, na Suécia, claro, mas também leste europeu, Rússia e Brasil, onde você morou por 10 anos, acho. De qual feito você tem mais orgulho nesse sentido? Creio que pude ajudar a trazer à tona a questão da situação infantil em termos de abuso sexual e crianças de rua. Uma questão que era e ainda é tabu em muitos países. Ninguém fala ou quer falar sobre. Então, há 10 anos, quando comecei a falar sobre isso, foi chocante para muitos,
E devo falar que não foi fácil para mim também. Então, por que o fez? Tivemos um caso na Suécia em 92 ou 93. Um pedófilo. Primeira vez que vimos que se tratava de algo organizado. Claro que aconteceu antes, infelizmente, mas não organizado daquele jeito, já que hoje é tão fácil fazer o seu próprio vídeo. É assim no mundo todo, com redes e... Tecnicamente, é fácil demais fazer seu próprio filme de abuso sexual infantil, o que é péssimo, e todos na Suécia ficamos em choque. É por isso que eu abordei o tema em uma conferência internacional e fiquei muito feliz que o governo sueco teve a iniciativa em 1996 de organizar uma conferência, a primeira mundial, sobre a exploração de crianças, exploração sexual de crianças. Egbert foi responsável por ela. Egbert é uma organização que luta pelos direitos das crianças e tem feito um ótimo trabalho. Então, 122 países estavam presentes aqui. E naquela época, umas semanas antes, houve esse caso terrível na Bélgica, o de Dutroux, se é que você lembra. Sim, o julgamento foi há poucos meses. E foi terrível. Todos ficaram chocados. Então, na conferência em Estocolmo, acho que os governos e ONGs se juntaram mesmo e falaram a mesma língua, chocados com o ocorrido, o que acho que foi um passo importantíssimo, já que tantos países mudaram suas leis, incluindo o Japão. E foi muito corajoso da parte deles, do Japão, não só mudarem as leis para proteger as crianças, mas também organizaram um segundo congresso mundial em Yokohama, o qual também participei, e devo dizer que fizeram um ótimo trabalho. Claro que o ideal seria nem ter um evento desses, mas é necessário chamar a atenção das pessoas, abrir os seus olhos, e acho que esse foi meu feito mais importante. Há alguma forma de mensurar o progresso de um aspecto tão global, complicado e sigiloso do problema? Sim, sim, é um lado muito obscuro da humanidade. E, de uma forma esquisita agora, há tanta gente trabalhando em cima disso para ajudar as crianças, tantas organizações e boa vontade, tem-se a impressão de que o ritmo está acelerando. Digo, quando se fala de tráfico humano, são quase 2 milhões de mulheres e crianças vítimas disso, o que é horrendo. É um negócio dos mais lucrativos, infelizmente. Devo comentar que há luz no fim desse túnel. Se pararmos para pensar no código de conduta assinado pela Egbert International e UNICEF em maio em Nova York. Grandes agências de viagem também assinaram ele, muitas das quais se orgulham em seguir o código de conduta contra pedófilos e esses negócios, pode-se dizer, contra a pornografia infantil. Filmes e hotéis que oferecem esse tipo de serviço. Vossa Majestade, há pouco você mencionou ser metade brasileira e metade alemã. Qual metade você prefere? Não sei, não sei. Claro que agora você é sueca, o que meio que responde a pergunta. Sim, mas
Não sei. Espero poder unificar os três em meu coração. Claro que tenho minhas raízes no Brasil e Alemanha. Claro que fui influenciada pelos dois países e culturas. Também eu penso que isso me ajudou muito quando cheguei à Suécia, pois pude ver as coisas de outra perspectiva, com outros olhos, o que por vezes pode trazer novas soluções. Então, logo espero que possa combinar tudo o que vivi com a diplomacia também, e não sei, para ajudar meu país agora. Passados todos esses anos, há algo que ainda lhe surpreenda nos suecos? Ainda se surpreende com como se comportam ou Eu sempre fico estupefata com o quão equilibrados e calorosos são os suecos. Alguns suecos me dizem, somos frios, ou então somos rígidos, sabe? E eu devo dizer que nunca vi nada disso. Sempre me deparo com uma atitude gentil, calorosa em termos de seu coração e amizade. não tem nada de ruim neles? Ah, claro que alguns têm o seu lado ruim, mas no geral são terrivelmente gentis e simpáticos. Parece que não é só na Suécia que a bebida tem se tornado um grande problema. Na sua opinião, quais seriam então as melhores formas de lidar com esse problema, que é um problema tão dispendioso em termos de saúde pública e em termos de vidas individuais? Infelizmente, acho que nosso estilo de vida moderno acelera esse problema. E há muitos jovens que bebem cada vez mais e fumam cada vez mais também, algo com o qual nós nos preocupamos muito. Eu estou atuando junto a uma organização chamada Mentor e tentamos agir no sentido de prevenir o uso abusivo de drogas e bebida, o que tem dado muito certo. Pedimos às grandes empresas para que envolvam seus funcionários e devo dizer que elas são bem receptivas para que os seus funcionários atuem como mentores por um ano, obtenham informações e participem da educação dos jovens, o que fazem durante seu horário de trabalho. Então, as empresas têm sido muito generosas e estão junto de jovens problemáticos. A maioria está entre 15 e 16 anos. Muitos são filhos de imigrantes, talvez com problemas na escola, na sociedade, problemas em integrarem essa sociedade e encontrarem seu papel nela. Às vezes eles se juntam a gangues e a pressão do grupo é enorme. Diria então que, ao longo de um ano, fazem um trabalho maravilhoso e a maioria deles, de cada 10, eu diria, se dão muito bem com estes jovens e se tornam amigos, se ajudam, tendo em vista que o contato com adultos hoje é um problema, eu acho. O contato com os pais, por vezes uma mãe solitária, às vezes o pai não existe,
Então, ter a chance de conversar com outra pessoa, neutra na situação, faz com que se sintam livres para falar, né? Pedir conselhos, em vez de uma mãe preocupada e focada no problema junto de um filho que não aceita aquilo. Sim, talvez seja mais fácil falar com um terceiro. Com um terceiro é mais fácil falar dessas coisas, então eles têm feito um ótimo trabalho. Há alguns bancos envolvidos, outras empresas. Não quero fazer propaganda delas. Sem propaganda. Sem propaganda, mas estão fazendo um trabalho ótimo, devo dizer. E talvez seja uma forma de ajudar. Claro que o governo faz muito, nosso governo sueco e o ministério. Mas tentamos, bem, ajudar com a prevenção por meio dessa mentoria. Creio que você tenha conhecido seu marido nas Olimpíadas de Munique de 1972. Deve ter sido o único evento feliz naqueles jogos marcados pelo terrorismo à época. Sim, é verdade. Foi isso mesmo? E você tinha noção de como seria se casar, se casar com um rei naquela época? Claro que não. Mas E você aceitaria se soubesse? ele me deu 4 anos para pensar. Então, tive esses 4 anos para pensar, sentir e ver como era a vida dele. E, claro, conheci suas irmãs, mas jamais imaginei como seria de fato. Foram 4 anos muito importantes. Hum, Deixe-me dizer que o fato de que trabalhei 6 anos nos Jogos Olímpicos, como os de Munique e Innsbruck, me deram alguma segurança. No entanto, só consegui falar, darei o meu melhor. E é isso que tento desde então, na esperança de que poderia valer de algo e ajudar de alguma forma. Algo encaixou entre nós. Clique. E encaixa desde então. Na saúde e na doença. Você era plebeia, algo nada comum entre as famílias reais europeias. E mesmo assim, com as gerações mais jovens, isso parece cada vez mais comum em meio às famílias, as famílias na Europa, muitas das quais ainda estão no cargo, por assim dizer. Jovens príncipes alargaram os seus horizontes e casaram com gente de
todo o mundo. E você acha que é algo que deseja para os seus filhos? Essa é uma pergunta a qual todos fazem e pensam a respeito, claro. Eu penso que você tem que se dispor a fazer o seu melhor. Tem que estar aberta a uma vida nem sempre tão fácil. Hoje, claro, a imprensa é muito franca e muito agressiva. Mais do que quando você casou com o rei. Mais do que em 1972, sim. Naqueles anos, também tive a impressão de que a imprensa estava interessada. Mas Era parte da vida à época. isso, há uma diferença. E acho que deveriam pensar que sempre há alguém por trás quando escrevem sobre uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem que tem sentimentos. Uma pessoa jovem que pode não se machucar exatamente, mas pode Se afetar. Isso. É triste pelo que outra pessoa escreve, além de coisas que não são verdade. Isso aconteceu com seus filhos. E especial com as suas filhas. Sim. Creio que o Palácio Real tenha processado alguns jornais alemães. Sim. Infelizmente, nunca achei que isso fosse acontecer, pois não é algo do meu feitio. Eu respeito o outro e a sua profissão, bem como a mídia, mas quando você vem a destruir a reputação de um jovem, eu penso que isso é grave. E tentamos equilibrar isso. Mas as fantasias e como as escreviam não cessavam. Espero que entendam que o fizemos para salvar a reputação de nossos filhos. Bem como para dizer ao mundo que não era verdade. Eu espero que respeitem isso. E voltando à pergunta, acho que é muito importante estar disposta a lutar com situações nem sempre fáceis. Qual é, hum, ah, digamos, qual é o momento mais emotivo de, de uma vida sempre ou quase sempre sob o escrutínio público, ainda que precise fazer coisas tediosas das mais variadas, pelo que me parece? Não sei. Uma boa amiga disse certa vez: não há nada tão tedioso que você não consiga ouvir. Bom, eis um desafio. Sim, porque só piora se você não faz. É verdade. Sempre há algo de interessante, até na pessoa mais enfadonha ao falar da própria vida. Além do que, o destino não tem como ser tedioso. O seu certamente não foi. Não. Tem sido uma vida bem empolgante, eu diria, pessoal e profissionalmente, porque sempre tem algo novo. Não faltam surpresas e novas aventuras, novos desafios e pessoas, novas ideias, coisas a serem discutidas. É muito fascinante. Ao mesmo tempo,
que não há muita liberdade, liberdade de expressão ou mesmo de ação, liberdade de movimento. Como conviver com isso? Liberdade de movimento não é um problema para mim. O que eu sinto dificuldade é a falta de liberdade ou possibilidade de ser flexível. Digamos, hoje quero ver um filme ou encontrar alguém. É complicado. As decisões cotidianas, do tipo, agora quero fazer isso. Tudo é mais difícil, problemático. Com quanta antecedência é feita o seu cronograma? Bem, para grandes questões, é coisa de 2 anos, como visitas a países e grandes eventos. E a rotina? Rotina, eu diria que é coisa de 6 meses. Nós sabemos exatamente o que faremos nos próximos 6 meses. Mudar isso nem sempre é fácil, porque significa decepcionar quem está organizando tudo. Espero que você esteja lá. Você disse que iria, o que dificulta ser flexível. A rainha Luísa disse, não é nada prático adoecer ou morrer. E, no entanto, você acredita que conseguiu, digamos, ter o seu próprio tempo, ter momentos só seus, tranquila? Não mesmo. Tento há 28 anos ter as segundas-feiras como dias livres, mas não acontece muito. Sim, é claro, você deveria ter a folga da rainha ou alguma coisa do tipo, não é? Hoje sim. Há coisas que são importantes. No entanto, exceções, mas tais exceções acontecem com muita frequência, o que dificulta ter uma segunda livre, mas é uma vida maravilhosa, empolgante, muito intensa. E não há momentos de solidão, no entanto, assim, prisioneira de tantas obrigações? Solidão em meio a tanta gente, você diz. Uhum. Sim, algumas vezes. Às vezes pode acontecer, sim. As decisões são solitárias. É possível discutir as coisas com alguém e tentar encontrar uma solução, mas a decisão é sua, é claro. É sempre sua. Mas no nosso caso, as decisões tomam rumos no futuro e não sabemos onde irão parar. Historicamente, nem sempre é fácil.
Pode ser político demais para que eu me envolva. Você tem 3 filhos, todos jovens adultos. Isso. Jovens adultos, né? E a Constituição sueca mudou após o nascimento da sua filha, para que ela pudesse herdar o trono e não o seu filho. Acha que foi uma boa ideia? Não é fácil de explicar, mas tentarei. Quando meu marido nasceu, ele tinha 4 irmãs e todos estavam muito nervosos, já que ele poderia ter nascido menina também. Então, por isso, eu creio que queriam mudar a lei. E também era a época da libertação feminina, Especialmente na Suécia. especialmente na Suécia. Então, se queria mesmo dar ao primogênito chances iguais. Então, quando o Carlos Felipe nasceu, nosso segundo filho nasceu como príncipe. Mas na Suécia existe essa lei que, quando quer se mudar a lei básica, é preciso passar por uma eleição, o que significa que ambos os parlamentos devem decidir acerca do mesmo tema. Então, quando ele nasceu e o segundo parlamento decidiu, ele tinha à época 7 meses. Eu devo dizer que quando mudaram a lei, eu só pensei, bem, o parlamento e o povo sueco querem mudar essa lei. Algo que eu e meu marido aceitamos por completo, mas a única coisa que pensei foi: eu espero que Vitória tenha tempo para constituir família antes de se tornar rainha. Porque é uma vida muito intensa, muito pesada, e sei que ela o faria muito bem. Disso, nunca eu duvidei. Foi o que pensei como mãe na hora. E sei que ela fará um ótimo trabalho. Sei que os Bernadottes vivem muito. Acredito que ela terá todo esse tempo antes de se tornar rainha. E que conselho você daria a ela daqui a um tempo, muito tempo, quando esse dia chegar? O que você dirá a ela sobre isso? Eu tenho visto ela ser mais ativa agora, já há algum tempo mais pública, encontrando com muitas delegações, e devo dizer que a admiro por completo. A forma como faz, apesar da juventude, como fala com as pessoas, é interessada, como as recebe e acompanha as grandes questões. Acho que ela está indo muito bem e espero que continue aberta e franca como é. Apesar de toda a pressão na sua própria vida. Sim. E eu sei que ela lidará bem. Tenho muito orgulho dela.
Considerando que sua filha mais velha se tornará rainha um dia, o que você acha que seus dois filhos deveriam fazer da vida? Deveriam ir embora e viver a vida no Brasil ou em algum outro lugar? Ou fugir de tudo? Não, acho que não. Acho que deviam ajudar a irmã. É difícil para ela levar consigo essa responsabilidade. É, eu penso que eles estão dispostos a fazerem sua parte, mas o que é mais importante é terem sua educação, é fazerem o que querem e o que amam. Carlos Felipe agora estuda design gráfico. Primeiro ele foi à academia militar por 3 anos, é um oficial. Nunca esquecerei o momento que o pai lhe deu a espada. 3 anos no exército são bem difíceis. Claro. Então ele se saiu muito bem e aí dissemos a ele, por que não faz algo que queira mesmo fazer? E ele escolheu o design, que ama. Muito distante do exército. Sim, bastante. Acho que ele tem talento. Vi algumas de suas ideias no que ele está trabalhando e é muito divertido. Uma nova forma para a coroa, algo assim? Bem, quem sabe? Não a coroa, acho que não, mas ele tem ótimas ideias. Pedimos o mesmo a Madeleine, que fizesse o que gosta. Ela tem muitos interesses. Um deles é moda, claro, e também cultura. Algo que os jornais nunca falam sobre. Ela estudou lei fundamental na universidade e foi muito bem. E aí ela estudou arte, ciências, o que fez muito bem. Ela tem uma graduação completa pela frente e quer seguir com, como se diz, etnologia. E tem ido muito bem, com boas notas. Vamos ver no que vai dar. Você acha que seu filho e sua filha mais nova estão aliviados de não ter que suceder ao pai? Nunca falamos se estão aliviados ou não, mas sabemos se eles sabem que há apenas 3 pessoas na Suécia capazes de entender a situação, assim eles devem estar ao lado da irmã para ajudar. Tem apenas 3 pessoas. Isso é algo que acho que eles sabem e levarão no coração para ajudar a irmã. Muito obrigada mesmo.